O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro pela 8ª turma. Duas empresas paulistas que deixaram de comparecer à audiência de instrução por não terem recebido a notificação pelo correio tiveram a revelia afastada. O empresário só ficou sabendo da audiência ao receber mensagem de WhatsApp enviada 10 minutos antes pelo empregado autor da ação. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, aceitou os argumentos de que as notificações iniciais enviadas pelos Correios não teriam sido entregues por deficiência dos atos. Para a relatora, o juízo deveria ter examinado as alegações das empresas apresentadas antes da sentença na tentativa de reverter a decisão em que havia sido encerrada a instrução processual e designada a data para julgamento. Por unanimidade, a turma determinou o retorno dos autos à vara do trabalho e a reabertura da instrução processual para novo julgamento. E uma multinacional que alugava veículos de luxo para o ex-presidente da empresa conseguiu reverter decisão que havia determinado a incorporação dos valores da locação dos carros ao salário do ex-empregado. A decisão é da 3ª turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, aceitou o pedido do ex-presidente de uma multinacional para que o valor do aluguel do carro de luxo que ele utilizava para trabalhar fosse incorporado ao salário. A decisão reverteu a sentença que havia estabelecido que os valores não tinham natureza salarial. Para o TRT, o veículo fornecido ao empregado assegurava a prestação de serviços e, portanto, deveria compor a remuneração. Na reclamação trabalhista, o executivo de nacionalidade italiana contou que, para montar uma filial da empresa no Brasil, a multinacional lhe ofereceu alguns benefícios, como o pagamento da escola para os filhos, moradia, seguro-saúde, celular e uso de carros de luxo alugados por cerca de R$ 2.500. Segundo o empregado, o valor do aluguel do veículo deveria ser considerado como salário in natura e adicionado à remuneração, tendo impacto nas parcelas salariais e rescisórias. Os argumentos do profissional foram baseados no artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. A multinacional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, ao julgar o processo, explicou que a súmula 367 do TST, que define a habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. O relator concluiu que o TRT contrariou a súmula. O ministro destacou que, segundo o processo, o veículo fornecido pela empresa era imprescindível para o trabalho, embora o empregado também o utilizasse para fins particulares. Por isso, negou que o valor da locação do carro fosse incorporado ao salário e excluiu a condenação que havia sido imposta à empresa. A decisão foi unânime. Atraso no recolhimento de FGTS e INSS não caracteriza dano moral. O entendimento é da 1ª turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista havia condenado uma indústria de Barueri a indenizar um empregado por danos morais. O motivo foi o atraso no recolhimento de FGTS e contribuição previdenciária. O TRT havia fixado o valor da indenização em R$ 3.000, mas, ao julgar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a decisão de 1º grau e negou a indenização. O relator, ministro Dezena da Silva, observou que a questão está pacificada no TST. O entendimento do tribunal é que a falta de recolhimento das parcelas não é suficiente para justificar indenização.
Para o ministro, é preciso demonstrar que houve prejuízo de ordem moral. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o caso da quarta turma. Um auxiliar de frigorífico dispensado por justa causa não vai receber 13º proporcional. Ele havia sido demitido por faltar ao trabalho diversas vezes sem justificativa. Ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Ives Gandra, observou que a lei que criou o 13º salário estabelece que a parcela é devida quando a rescisão é sem justa causa. O ministro lembrou ainda que a questão já foi objeto de discussão no TST, que adotou o entendimento de que a extinção do contrato de trabalho obriga o empregador ao pagamento do 13º proporcional, exceto quando a dispensa é por justa causa. A decisão foi unânime.